Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 2 Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva e erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar do que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro, e da haste de uma lança, o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são o nome dos valentes que Davi teve: Josebe, Bassebete, filho de Taquimone, principal dos capitães. Este era Adino, o esminita, que se opusera a 800 e feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoia, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que eles se juntaram à peleja, quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar com a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo foi onde ele estava, somente para pegar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega, até onde estava Davi, na caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus era em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus. Tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me ao Senhor de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, filho, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. Este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre esses 3? Pois era o primeiro deles, porém os primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabezel, grande proeza. Este feriu 2 fortes leões de Moabe. Desceu ele numa caverna e feriu um leão no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Da mão do egípcio havia uma lança, porém ele o enfrentou com um cajado, com a qual arrancou a lança da mão do egípcio e matou com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, e também Elanã, filho de Dodô, de Belém. Sama, Arotita, Elicá, Arotita, Eres, Pautita, Irá, filho de Ix, Tecoita, Abiezer, Anotita, Mebunai, o Satita, Zalmon, Aoita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeados, filho de Benjamim, Benaia, Piratonita, Ridai, do ribeiro de Gaás,
Abi-Albon, Abatita, Asmavete, Barulimita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jacém e Jonatas, Samar, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Afilete, filho de Asbai, filho de Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igai, filho de Natã, de Zobar, Bani, Gatita, Zeleque, Amonita, Narai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Irá, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 ao todo.